Em seu navegador de internet, acesse drive.google.com/drive para acessar o Google Drive. Ao aparecer esta tela, clique em Aceder ao Google Drive e aguarde. Na janela que se abre, forneça o seu e-mail e senha para entrar no Google Drive. Atenção! Neste tutorial, utilizaremos o nosso e-mail institucional da UEA para acessar o Google Drive. Após digitar seus dados, clique em Próxima para seguir em frente. Na janela que se abre, você pode observar todas as opções disponíveis em seu Google Drive. Neste primeiro momento, iremos criar uma pasta. É nesta pasta que guardaremos o nosso formulário. Para isso, clique em Novo, em seguida Pasta, para que nossa pasta seja criada dentro do Meu Drive. Na janela que se abre, digite o nome que você dará à sua pasta que armazenará seu formulário. Neste tutorial, a pasta se chamará Formulários. Após digitar, clique em Criar. Aqui você pode observar a pasta que acabamos de criar. Em seguida, vamos abrir a pasta que criamos para iniciar a criação do nosso formulário. Para isso, dê duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre a pasta que deseja abrir. No nosso caso, a pasta Formulários. Você será levado para esta tela. Para criar seu formulário, primeiramente clique em Novo. Em seguida, selecione a opção Mais, Formulário Google e por fim clique em Formulário em branco. Na tela mostrada, você pode visualizar a tela principal do Google Forms. Inicialmente, vamos colocar um nome em nosso formulário. Neste tutorial, ele irá se chamar Aprendendo a utilizar o Google Forms. Para inserir o título em seu formulário, basta editar o texto da caixa mostrada no vídeo. Você poderá visualizar o título do seu formulário em dois lugares. Observe na tela para identificar onde o título é exibido. Caso você queira adicionar uma descrição ao seu formulário, utilize o espaço destinado a esta finalidade. Esta descrição poderá ser visualizada pelas pessoas que acessarem o formulário. Neste tutorial, iremos aprender cada um dos tipos de perguntas que o Google Forms nos permite criar. Para adicionar a primeira pergunta, clique no ícone como mostrado no vídeo. O Google Forms insere automaticamente ao seu formulário uma pergunta. Vamos alterar o tipo de pergunta clicando na opção mostrada no vídeo. Os tipos de pergunta são: resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixas de seleção, lista suspensa, upload de arquivo, escala linear, grade de múltipla escolha, grade de múltipla seleção, data e horário. Neste primeiro momento, vamos inserir uma pergunta do tipo resposta curta. Ao lado direito, você pode visualizar o tipo de pergunta que você está criando. Em seguida, no campo Pergunta, você deve digitar o texto. Neste tipo de pergunta, o usuário deverá responder seu formulário digitando um texto curto. Caso você deseje tornar obrigatória a resposta a essa pergunta, deixe a opção Obrigatória marcada. Para visualizar como ficou a pergunta inserida no seu formulário, clique na opção ilustrada no vídeo. Você será levado a uma nova aba do seu navegador para visualizar como seu formulário está ficando. Depois de visualizar, você pode clicar no X para fechar a aba ou usar o atalho Ctrl W para voltar à edição do seu formulário. Para excluir uma pergunta, clique no ícone da lixeira. Clicando novamente no ícone de adicionar pergunta, agora vamos inserir uma pergunta do tipo parágrafo. Neste tipo de pergunta, os usuários deverão responder seu formulário digitando textos maiores. Novamente, no lado direito, você pode visualizar o tipo de pergunta que você está criando.
Em seguida, no campo Pergunta, você deve digitar a sua questão. Novamente, se deseja tornar a resposta a essa pergunta obrigatória, deixe a opção Obrigatória marcada. Agora clique no ícone de visualizar para ver como seu formulário está ficando. Depois de visualizar, você pode clicar no X para fechar a aba ou usar o atalho Ctrl W para voltar à edição do seu formulário. Agora, vamos inserir uma pergunta do tipo múltipla escolha. Neste tipo de pergunta, os usuários deverão responder seu formulário marcando apenas uma opção dentre as que estão disponíveis para a pergunta. Para adicionar as alternativas da sua pergunta, clique sobre Adicionar opção. Novamente, no lado direito, você pode visualizar o tipo de pergunta que você está criando. Em seguida, no campo Pergunta, você deve digitar a sua questão. Novamente, se deseja tornar a resposta a essa pergunta obrigatória, deixe a opção Obrigatória marcada. Agora clique no ícone de visualizar para ver como seu formulário está ficando. Depois de visualizar, você pode clicar no X para fechar a aba ou usar o atalho Ctrl W para voltar à edição do seu formulário. Agora, vamos inserir uma pergunta do tipo caixas de seleção. Neste tipo de pergunta, os usuários poderão responder seu formulário marcando várias opções dentre as que estão disponíveis para a pergunta. Para adicionar as alternativas da sua pergunta, clique sobre Adicionar opção. Se você deseja que os usuários do seu formulário possam escrever uma outra opção, clique em Adicionar outro. Novamente, se deseja tornar a resposta a essa pergunta obrigatória, deixe a opção Obrigatória marcada. Agora clique no ícone de visualizar para ver como seu formulário está ficando. Depois de visualizar, você pode clicar no X para fechar a aba ou usar o atalho Ctrl W para voltar à edição do seu formulário. Agora, vamos inserir uma pergunta do tipo lista suspensa. Neste tipo de questão, os usuários que irão responder seu formulário poderão selecionar uma das opções dentre as que estão disponíveis para a questão. Para adicionar as alternativas da sua pergunta, clique sobre Adicionar opção. Novamente, se deseja tornar a resposta a essa pergunta obrigatória, deixe a opção Obrigatória marcada. Agora clique no ícone de visualizar para ver como seu formulário está ficando. Depois de visualizar, você pode clicar no X para fechar a aba ou usar o atalho Ctrl W para voltar à edição do seu formulário. Agora, vamos inserir uma pergunta do tipo Upload de arquivo. Neste tipo de pergunta, os usuários que irão responder seu formulário poderão enviar ou anexar um arquivo de mídia no seu formulário. Podem ser enviados arquivos de fotos, vídeos, áudios, etc. Ao criar uma questão do tipo Upload de arquivo, você precisa dar permissão ao seu formulário para salvar os arquivos no seu Google Drive. Na mensagem que aparece, você deve clicar em Continuar para confirmar a permissão. Para este tipo de pergunta, você pode realizar alguns tipos de configurações específicas, tais como restringir o tipo de arquivo que poderá ser enviado, definir a quantidade máxima de arquivos que poderão ser enviados de uma única vez, limitar o tamanho dos arquivos e definir o espaço que será reservado dentro do Google Drive para armazenar estes arquivos.
Novamente, se deseja tornar a resposta a essa pergunta obrigatória, deixe a opção obrigatória marcada. Agora clique no ícone de visualizar para ver como seu formulário está ficando. Depois de visualizar, você pode clicar no X para fechar a aba ou usar o atalho Ctrl W para voltar à edição do seu formulário. Agora, vamos inserir uma pergunta do tipo escala linear. Neste tipo de pergunta, os usuários que irão responder seu formulário poderão selecionar o nível em uma escala definida por você. Você pode alterar o valor inicial e final da escala da sua pergunta, alterando na caixa ilustrada no vídeo. Neste tutorial, a escala poderá variar de 0 a 5. Novamente, se deseja tornar a resposta a essa pergunta obrigatória, deixe a opção obrigatória marcada. Agora clique no ícone de visualizar para ver como seu formulário está ficando. Depois de visualizar, você pode clicar no X para fechar a aba ou usar o atalho Ctrl W para voltar à edição do seu formulário. Agora, vamos inserir uma pergunta do tipo grade de múltipla escolha. Neste tipo de pergunta, você poderá colocar várias questões onde os usuários poderão selecionar apenas uma resposta para cada questão. Neste tutorial, utilizaremos um exemplo de pergunta com verdadeiro ou falso. Em linhas, você deve inserir as questões da sua pergunta. Em colunas, você deve colocar as alternativas de respostas para as questões. Neste exemplo, estamos utilizando verdadeiro ou falso. Para adicionar mais uma linha ou coluna, basta clicar em uma das opções ilustradas no vídeo. Caso você deseje tornar obrigatória a resposta de cada uma das questões da pergunta, marque a opção Exigir uma resposta em cada linha. Agora clique no ícone de visualizar para ver como seu formulário está ficando. Depois de visualizar, você pode clicar no X para fechar a aba ou usar o atalho Ctrl W para voltar à edição do seu formulário. Agora, vamos inserir uma pergunta do tipo grade da caixa de seleção. Neste tipo de pergunta, você poderá colocar várias questões onde os usuários poderão selecionar mais de uma resposta para cada questão. Para adicionar mais uma linha ou coluna, basta clicar em uma das opções ilustradas no vídeo. Caso você deseje tornar obrigatória a resposta de cada uma das questões da pergunta, marque a opção Exigir uma resposta em cada linha. Agora clique no ícone de visualizar para ver como seu formulário está ficando. Depois de visualizar, você pode clicar no X para fechar a aba ou usar o atalho Ctrl W para voltar à edição do seu formulário. Agora, vamos inserir uma pergunta do tipo data. Neste tipo de pergunta, você pode solicitar que o usuário informe uma data. Neste tutorial, vamos criar uma pergunta em nosso formulário solicitando a data de aniversário. Novamente, se deseja tornar a resposta a essa pergunta obrigatória, deixe a opção obrigatória marcada.
Agora clique no ícone de visualizar para ver como seu formulário está ficando. Depois de visualizar, você pode clicar no X para fechar a aba ou usar o atalho Ctrl W para voltar à edição do seu formulário. Agora, vamos inserir uma pergunta do tipo horário. Neste tipo de pergunta, você pode solicitar que o usuário informe um horário. Neste tutorial, vamos criar uma pergunta em nosso formulário solicitando um horário de orientação. Novamente, se deseja tornar a resposta a essa pergunta obrigatória, deixe a opção obrigatória marcada. Agora clique no ícone de visualizar para ver como seu formulário está ficando. Pronto, nosso formulário está concluído e já podemos enviar aos nossos usuários para que eles possam respondê-lo. Caso você deseje inserir uma imagem para ilustrar alguma das questões, basta clicar em adicionar imagem. Esta opção está disponível em quase todos os tipos de perguntas no Google Forms. Na janela principal do nosso formulário, clique em Enviar. Outras configurações do seu formulário podem ser realizadas no ícone ao lado do botão Enviar. Na janela que se abre, você pode enviar o formulário por e-mail, copiar o link do formulário para enviá-lo ou copiar o código para incorporar o formulário em uma página da internet. Vamos copiar o código do nosso formulário para enviar manualmente. Para isso, clique na opção ilustrada no vídeo e em seguida clique em copiar. Pronto, agora é só colar o link copiado onde você deseja inserir. WhatsApp, e-mail, etc. Após compartilhar o seu formulário com os seus usuários, você poderá acompanhar a resposta que for recebendo. Para isso, na tela principal do seu formulário, clique em Resposta. Na janela que se abre, você poderá visualizar as respostas já recebidas em seu formulário. Caso deseje que seu formulário não receba mais nenhuma resposta, você deve alterar a opção Aceitando respostas. Se você deseja exportar os dados recebidos pelo seu formulário, você pode clicar na opção Criar planilhas.